A nossa confissão de fé, no seu capítulo 25, quando fala da igreja do Senhor Jesus, diz: a igreja visível, que também é católica, universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes da lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com os seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária da salvação. Igreja, família. Uma igreja, uma família de Deus. Eu gostaria de convidá-lo para que lêssemos duas passagens breves, mas muito intensas da palavra de Deus. A primeira delas está registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, o verso 39. Eu gostaria que você lesse conosco o texto da palavra de Deus. Vamos ler juntos o texto? Alguém pode colocar aí? Ok. Vamos lá? Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, verso 19, nos diz, vamos ler juntos: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nesse mundo de relacionamentos tão superficiais, tão líquidos, tão utilitaristas, tão descomprometidos uns com os outros, nós queremos ser uma igreja, uma família. Deus tem um plano. Deus cria a partir do nada todas as coisas. Manifesta o seu poder através da criação de todo o cosmos, das coisas que habitam os céus, a terra, embaixo da terra, os mares e tudo que neles há. Deus cria a partir do nada todas essas coisas e nelas manifesta a sua glória. Deus decide fazer algo especial e único, que manifestasse a sua glória por excelência. Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Deus nos fez família desde os nossos primeiros pais. Quando vendo o homem, viu que não era bom que ele estivesse só, ele faz uma mulher auxiliadora, idônea, aquela que ele cerca com o cuidado, aquela que ele completa e dá sentido à própria existência. Deus nos fez família e Deus nos fez para conhecermos a plenitude da vida em família. Deus nos fez isso desde o início. Mas fizemos escolhas, e isso nos levou à morte, consequência do pecado. Isso nos diminuiu, isso nos ofuscou esta imagem perfeita de um Deus perfeito, que nos fizera a esta imagem e semelhança. Mas Deus continua indo na nossa direção, como desde a queda o foi no Éden. Como na tarde de todos os dias ia à presença e ia estar com Adão e Eva, diz o texto que ele voltou ao jardim e disse: Adão, onde estás? Como se fora possível ele não saber onde eles estavam. Mas é um Deus que continua caminhando na nossa direção, um Deus que se importa, que se interessa com aqueles que Ele fez à sua imagem e sua semelhança, para que fosse a manifestação da sua glória neles e através deles. Ele demonstrou o seu cuidado a um povo que decidiu chamar de seu povo, povo escolhido de Deus. O cercou, diz Moisés na sua oração, o rodeou, o cuidou daquele povo durante toda a sua peregrinação, cuidou e cuida daquele povo durante toda a sua existência. O desejo de Deus era que ele se tornasse a manifestação, o testemunho fiel e verdadeiro deste Deus que cria, deste Deus que se mostra, deste Deus que se manifesta com imagem e semelhança em cada um de nós, desse Deus que se importa com cada um daqueles que Ele chama para serem seus. Deus nos ama de uma forma tão intensa, ilimitada, absoluta,
que decide se fazer gente, entrar nessa história, dividi-la antes dele e depois dele na pessoa de Cristo, e nessa intervenção intencional do seu amor, se mostrar e se revelar a nós pelo sacrifício na cruz do Calvário, levando sobre ele ali o meu e o seu pecado, e dando-nos por isso a possibilidade de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos resgatou, nos salvou, nos comprou, nos fez propriedade dele, nos chamou novamente de seu povo, filhos, parte da sua família. Por isso, nós queremos ser uma igreja bíblica, cuja palavra de Deus é a única regra de fé e de prática. Queremos ser uma igreja cristocêntrica, tudo por Cristo, tudo para Cristo, tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo que somos, a maneira como existimos, a maneira como proclamamos esta verdade, nos remete a Cristo, do Gênesis ao Apocalipse, do princípio e do fim, do existir desta igreja a partir da vontade revelada de Deus e manifesta de Deus, através de gente que Ele tem escolhido, como aqueles que nessa noite estão e que o confessam como Senhor e Salvador de suas vidas, escolhidos e separados pelo Todo-Poderoso, feitos filhos de Deus, se transformando e sendo igreja cristocêntrica. Uma igreja transformada, uma igreja prática na sua vivência da palavra de Deus, influente, não porque ocupa e estabelece relações políticas com este nosso mundo, não porque contemporiza com os princípios a fim de ganhar poder neste mundo, mas pública porque deseja ser um referencial, ser sal e luz, dar gosto a este mundo, ser a esperança para este mundo, não enquanto instituição, mas enquanto indivíduos salvos e resgatados pelo sangue do Cordeiro. Queremos ser uma igreja relacional, onde a manifestação do amor acontece, onde o perdão se torna possível, não porque haja em nós força, quando diante da gravidade da agressão que sofremos, mas diante do parâmetro daquele que não tinha pecado algum e que foi feito pecado por nós, humilhado, sendo fiel ao seu chamado à morte e morte de cruz. Uma família de relacionamentos, aonde Deus nos torna possíveis, manifestando um ao outro o seu amor. Uma igreja, uma família de Deus. E é aqui o lugar de saber que nós somos família dele. O texto da palavra de Deus diz, porque a promessa é para vocês, a promessa é para os seus filhos, é de geração em geração. Pedro pregava a uma multidão de cerca de 3 mil pessoas aceitaram a palavra de Deus naquele dia e foram batizadas, diz o verso 41. E qual era essa palavra que Pedro pregava, senão a mensagem de salvação por esta obra redentora realizada na cruz por Cristo nosso Senhor? E acontecerá, diz ele, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual era a promessa? Ele diz, arrependam-se, creiam e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazemos com ele uma aliança pela vida que dele nós recebemos. Fazemos deste momento um ato visível desta graça invisível que já nos alcançou quando ele nos resgatou pela salvação. E ele diz ainda, a remissão dos vossos pecados, batizando-os em nome de Jesus Cristo, haverá de fazê-los receber o poder e o dom do Espírito Santo, Deus que nos habita. Deus decide habitar-nos pela presença do Espírito Santo. Por isso, esta igreja, este lugar, igreja do Senhor Jesus, família de Deus, é o lugar de nós vermos esta salvação acontecer. Pessoas sendo resgatadas pela cruz do Calvário, pessoas tendo um encontro real com Jesus Cristo, vidas sendo transformadas por Ele. É lugar de vermos a santificação sendo realizada em nós pela obra do Espírito Santo, que nos habita e nos transforma, a transformação das nossas vidas, a nossa e de outros, evidenciando que Ele é vivo, que Ele nos habita, que Ele é Senhor das nossas vidas, que Ele está em nós
no meio de nós, o seu povo, e a partir do seu povo, no mundo ao qual ele nos enviou. Alguém disse que se pudesse enxergar o interior do coração do Pai, certamente veria Cristo como o foco do seu amor. E se ele abrisse o coração de Cristo, ele encontraria a igreja, a família de Deus no centro desse coração. Jesus Cristo vem estabelecer esta intervenção do amor de Deus e ele constitui uma família daqueles que ele chamou de discípulos, uma família daqueles que ele amou, que visitou as suas casas, que visitou as suas feridas, que os viu à margem do caminho e chamou para fazerem parte do seu reino. Gente de todo jeito, de toda condição, gente perdida, gente envolta, oprimida, escravizada por Satanás, que foram libertas, gente que o tocou, sentiu dele sair poder e alcançou a cura para suas feridas. Nós amamos saber que nós somos família de Deus. Uma igreja, queremos ser uma família de Deus. Um lugar para nós demonstrarmos a riqueza da sua graça. A nossa própria identidade deve manifestar isso. A nossa própria identidade tem a ver com as marcas que Cristo imprime em cada um de nós, que Ele imprimiu e que Ele vai imprimindo até o dia de Cristo Jesus. Aquilo que eu trago dentro da minha vida, aquilo que você traz das marcas de Cristo na sua vida, são inapagáveis, são irrefutáveis, são incontestáveis. Muitas pessoas não creem nisso, mas você que traz essas marcas, você pode dizer porque elas são inegáveis. Eu sei quem eu era e sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou e eu sei quanto Ele me ama e por isso me mantém de pé. Eu sei quem eu sou e sei o quanto Ele se importa em me habitar, em me transformar, em me suportar, em me guardar, em cuidar de mim, em me visitar nas minhas dores, em cobrir de alegria o meu choro, em fazer estancar a noite longa das minhas adversidades, dizendo ao meu coração que a tristeza pode durar a noite, mas a alegria virá pelo amanhecer, porque Ele estará ali, no meu ir e no vir, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Bendito seja o nome do Senhor por isso, e estas marcas demonstram e manifestam esta graça que nos remiu e continua nos remindo, que nos salvou e continua nos salvando, que levanta-nos quando abatidos, quando prostrados, que tira das mãos de Satanás aqueles que ele aprisiona no meio do medo, da incerteza, da insegurança. Esse poder de Cristo na vida da sua igreja e através dela, operando sinais e maravilhas, transformando vidas e transformando famílias. Uma das coisas mais incríveis da fé cristã e de sermos crentes em Jesus Cristo é podermos ver não só o agir de Deus na nossa vida, mas vemos o agir de Deus através das nossas vidas na vida de outros, de sermos bênção na vida de outros. Não tem preço vermos Deus resgatar uma família que estava à beira da ruptura, da separação, da destruição, porque aquele que vem roubar, matar e destruir, quer entrar nas nossas casas, quer entrar nos nossos relacionamentos, quer quebrar a santidade de uma vida conjugal, quer quebrar os relacionamentos de pais com filhos, de filhos com os pais, cheios de justificativas, cheios de opiniões, cheios de liberdade, cheios de valores que não têm nada com a construção de uma família, de seus relacionamentos. Vemos Deus operar. Alguns dias atrás, lidando com uma família, uma crise conjugal, eu lhes falava sobre a palavra de Deus. Eu lembrava-lhes que eles não eram inimigos um do outro, mas que havia um inimigo comum a eles. Aquele que vem matar, roubar e destruir.
Eu gosto de dar alguns exercícios para as pessoas fazerem, principalmente e particularmente nos relacionamentos, quer entre pessoas, quer entre casais, quer entre pais e filhos, ou filhos e pais. E eu os convidei para que, daquele encontro até o próximo encontro, eles exercitassem apenas e tão somente o reservarem um tempo para lerem as Escrituras juntos, orarem juntos. Mas antes que eles fizessem isso, todas as manhãs, quando eles fossem sair de casa, eles se abraçassem e se demorassem em fazê-lo. Investissem alguns minutos apenas abraçados. Quando chegassem em casa à tarde, a primeira coisa que haveriam de fazer é de se abraçarem novamente. Deus é amor, mas precisamos manifestar este amor ao outro nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, nas pessoas que trazem o nosso nome e que as leis já nem precisam mais, não exigem mais que nós os tenhamos. Aliás, nem os nomes nós precisamos ter mais. Nós podemos escolher de que nome queremos ser chamados. Em outras palavras, os nomes sociais. E vamos perdendo a nossa própria identidade. Vamos perdendo os nossos próprios vínculos e valores. Porque não é porque eu trago, ou a minha esposa traz o meu sobrenome, que o meu casamento, que a minha família vai ser mantida de pé. Mas quantas estacas eu puder fincar, firmados na graça de Cristo, alicerçados no amor de Deus, porque se Ele não edificar a casa em vão, eu vou trabalhar para edificá-la. Eu vou fazer isso em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Igreja, uma família. Igreja, uma manifestação da graça de Deus. Igreja, um lugar de nós vermos esta família expressar este amor, a sua família, dentro da sua casa, ver este amor de Cristo expresso na vida um do outro. É na igreja de Jesus que estas coisas acontecem. E nunca se esqueça, a igreja é você, sou eu e você. Igreja não é um lugar onde a gente vai, é um povo, é uma família. São pessoas cujo modo de viver na relação com Ele, com o nosso Cristo e com aqueles que o seguem, tem além da experiência vivencial cotidiana, uma expressão solene de celebração, como neste momento de culto. O Dr. Vance Hovner, um teólogo e pastor, escreveu que a igreja é um hospital para pecadores, não é um museu para santos. Você sabe disso. Eu sei disso. Eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor para me manter centrado. Eu preciso da sua palavra para ser um homem de Deus. Você, minha irmã, precisa desta palavra para ser uma mulher de Deus, um marido de Deus, uma esposa de Deus, um filho, um pai de Deus, uma mãe, uma filha, um filho de Deus. Porque por nossa própria conta nós somos incapazes de fazer qualquer coisa relevante. Por nossa própria conta nós não podemos ajudar ninguém. No entanto, se nós permanecermos em Cristo, nos apresentarmos diante dEle, deixarmos que o Espírito Santo de Deus nos use conforme lhe aprouver, sonde o nosso coração, nos enche e nos faça transbordar da sua presença. Se eu meditar na palavra de Deus e deixá-la ler a minha vida, Ele haverá de nos conceder graça. Eu vou ser capaz, você vai ser capaz de vencer a sua inadequação. Nós poderemos encontrar naquele a quem adoramos força para continuar a lutar, energia para continuar
enfrentando o nosso dia a dia, sabendo que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E sabemos que Ele opera em nós o querer e o realizar, e que Ele vai fazê-lo de forma graciosa, intensa. Você já imaginou o que Deus pode fazer através de você? Você já se viu e desejou ser instrumento de Deus para se tornar bênção na sua casa, nos seus relacionamentos, na nossa sociedade? Acontece que muita gente se dispõe apenas a ser religiosa. E a religião tem um risco muito grande. Ela pode nos fazer orgulhosos daquilo que nós temos feito. Construção, um culto agradável, uma estética que atrai. Nós devemos nos alegrar e ser orgulhosos de ver aquilo que Cristo faz, não o que nós fazemos. Cristo faz com gente como eu, com gente como você. Cristo faz na minha família, na minha casa, na sua casa. Isso deve nos deixar cheios de orgulhos por quem Ele é, não por quem nós somos. Pelo que Ele faz, não pelo que nós fazemos. Igreja, família, que você use cada decepção como matéria-prima para a sua paciência com as pessoas que você foi chamado a amar. Você não foi chamado para amar pessoas fáceis. Você não é fácil. E Ele te amou. E Ele continua te amando, mesmo te conhecendo tão bem. Quando o sucesso vier, que ele seja apenas uma matéria-prima para a sua gratidão, para agradecermos a quem faz todas as coisas, nele, por Ele e através dEle. Por isso, esse é o lugar para todos quanto Ele chamar para serem família conosco, porque a promessa, diz o texto sagrado, é para você e para seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o nosso Deus chamar. Hoje nós vimos o testemunho destas famílias aqui, famílias que o Senhor mesmo chamou para serem parte da família de Deus conosco. São presentes de Deus, são dádivas dos céus. Eu fico pensando o que pode tê-las atraído a isto. O que torna atrativa a igreja a esses irmãos. Porque somos uma igreja bíblica. Pregamos aqui que a causa de tudo isso é o nosso amor a Deus, pelo que Ele é. A medida que nós precisamos amá-lo é sem medida. A nossa mensagem não é sobre como melhorar o mundo, mas sobre a transformação que o Evangelho produz em cada um de nós, apesar do mundo. Apesar do mundo. Pela obra que Cristo realiza em mim e em você. Se fomos e somos impactados irreversivelmente pela graça de Cristo, nós precisamos continuar a anunciar, pregar, testemunhar, cantar, viver, expressar este amor de tal forma que ele possa ser visto em todas as esferas da minha e da sua vida. Não somos apenas um grupo social que se reúne aos domingos. Somos o corpo vivo de Cristo, do qual Ele é o cabeça. E tudo que fazemos, fazemos em nome do Senhor Jesus, para a glória do Senhor Jesus, como se para o Senhor Jesus. Philip Yancey, num livro muito interessante chamado Igreja, Por que se importar? Ele diz: eu rejeitei a igreja durante algum tempo porque encontrei bem pouca graça ali. E eu voltei porque não descobri graça em nenhum outro lugar. E ele continua dizendo que o processo que me ensinou que o segredo para eu encontrar a igreja certa está dentro de mim. Tem a ver com o meu modo de olhar e ser igreja.
pois eu tinha uma reação, diz ele, instintiva contra qualquer coisa que cheirasse a hipocrisia, até que um dia surgiu dentro do meu coração uma pergunta: com que a igreja iria se parecer se todos fossem iguais a mim? A igreja é a família de Deus. Queremos ser uma igreja, família de Deus, onde os relacionamentos saudáveis podem acontecer, onde o amor à verdade é inexorável, indiscutível. Um convite à prática, onde o perdão tem o seu parâmetro nele e não no tamanho da ofensa do outro, onde a decepção do outro em relação a nós nos dá apenas a medida do quanto nós somos falhos e imperfeitos. E aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Por isso Paulo nos exorta dizendo assim: vocês não são mais estrangeiros ou peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos, vocês são membros da família de Deus. Nesse tempo de terminarmos a nossa reflexão sobre a igreja que queremos ser, eu quero confessar que, por esta causa, eu investirei alegremente cada dia do restante da minha vida. Não por uma igreja que se transforma numa instituição, mas numa igreja que se transforma no lugar, no palco, na experiência de ver Deus agir, Deus curar, Deus transformar vidas, Deus sarar relacionamentos, Deus trazer bênção para casais, para famílias. Por isso queremos ser uma igreja para você e para a sua família sentirem bem de perto o amor de Deus. Queremos ser para a glória de Deus. Você que viveu, talvez você já tenha vivido alguma dessas experiências. Igreja, somos eu e você. Deus quer usar a mim e a você. E eu gostaria de fazer isso uma experiência muito real neste momento. Eu queria fazer algumas perguntas. Como, por exemplo, você já recebeu uma boa palavra de um aconselhamento de algum irmão num momento de dificuldade, ou no gabinete pastoral de um dos pastores desta igreja? Se você já recebeu isso, queria que você ficasse em pé aí no seu lugar. Quem já recebeu uma palavra num momento de dificuldade? Quem já foi discipulado por alguém? Fique em pé. Quem recebeu uma visita na sua casa, ou num leito de hospital, onde a dor, a agonia estavam presentes, e a oração, a presença de irmãos da sua família de fé te sustentou naquele momento? Quem talvez foi visitado no momento de perda, quando a dor chegou, quando a morte chegou, e do irmão recebi o abraço, muito mais do que palavras, mas de uma reafirmação de fé, de que ali não terminavam todas as coisas, era apenas um recomeço para a vida eterna. Quem foi consolado e visitado, ou melhor dizendo, quem foi visitado num momento de alegria, para festejar a bênção da vida, num aniversário, ou quem sabe num casamento? Quem pôde ser acolhido pelos seus irmãos na fé? Quem recebeu uma ligação no dia do aniversário do pastor ou de um outro irmão? Quem tem sido cuidado num pequeno grupo com amor, como Cláudia e Regina nessa noite, são testemunhas, porque o amor dá frutos para a salvação e para a graça de Cristo ser manifesta. Quem foi tocado pelo Espírito Santo de Deus quando ouviu a palavra pregada neste lugar? Fique em pé. Quem teve a sua vida transformada? Quem teve a sua família abençoada? Quem teve neste lugar uma referência de um lugar seguro para que os nossos filhos possam crescer no conhecimento e na graça de Cristo?
quem foi alcançado pela salvação, através do testemunho desta palavra, aqui pregada, ou pregada por qualquer um daqueles que fazem parte conosco da família da fé. É por isso que nós somos igreja, uma família, porque ela nos convida a sermos parte uns dos outros, todos firmados unicamente em Cristo, o nosso cabeça. E aquilo que você já viu, aquilo que você e eu já experimentamos, é apenas uma parte de tudo que Ele ainda vai fazer. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais o coração do homem pode entender tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós queremos ser uma igreja do Senhor Jesus, neste lugar, aonde Ele nos levar, você e eu como instrumentos de bênção. Queremos ser portas abertas para a salvação de pessoas, para que elas conheçam este amor de Cristo como nós temos conhecido, sermos marcados por Ele como nós somos marcados, gente imperfeita como eu e você, falhos um com o outro como eu e você, mas gente disposta ao arrependimento, ao perdão, à mão estendida, ao abraço, ao acolhimento, gente que deseja ver a glória de Deus neste lugar e aonde Ele nos levar, gente, povo de Deus, família de Deus, neste lugar. Essa é a igreja que nós queremos ser.